Fala aí, moçadinha, belezeira? Sejam bem-vindos ao Vartroy Tecnologia. E o episódio de hoje ele vai ser muito focado no pessoal iniciante no Linux. Então, se você já está aqui há bastante tempo, já entende pelo menos um pouco o básico de como as coisas funcionam no que diz respeito à instalação de software, esse episódio, né, o episódio não é para você, tá ok? Então já deixa aquele joinha maroto e compartilha esse episódio com a galera que você acha que vai precisar desse conteúdo, beleza? Agora, se você está entrando agora no mundo Linux e quer entender um pouquinho mais sobre como instalar aplicativos, principalmente os mainstreams aqui na plataforma, esse vídeo ou esse episódio é para você, tá ok? Eu vou explicar em cima do Ubuntu, utilizando o KDE Neon, o Plasma Desktop, na verdade. Só que esse procedimento ele servirá para basicamente qualquer distribuição, ou pelo menos a grande maioria das, ok? E eu vou falar um pouquinho, antes de entrar nesse lance da instalação, deixa eu comentar um pouquinho, porque talvez você já deve ter em algum momento se deparado, né? Ou ter tido a grande dúvida, tá, que eu faço? Eu vou baixar no site da empresa que está oferecendo o aplicativo, eu vou entrar na loja de aplicativos, eu vou instalar via terminal, que raios eu devo fazer para instalar um software na minha distribuição? Isso é uma dúvida pertinente, porque o Linux é um sistema operacional extremamente versátil. Tá? E a gente tem, felizmente ou infelizmente, várias formas de fazer a instalação de software. Isso possibilita que vários fabricantes entreguem os seus aplicativos de N maneiras possível. Tá? O melhor dos mundos seria você poder entrar na loja de aplicativos, clicar ali no instalar ou install, colocar a senha e ser feliz. Esse seria o melhor dos mundos. E na grande maioria das distribuições ou das vezes, principalmente com as coisas mais populares, esse é o procedimento. Tá? Eu estou comentando aqui sobre o Spotify. Se você estiver utilizando o Ubuntu propriamente dito, o Ubuntu, o Linux Mint, acho que até mesmo o Fedora, o Arch, você vai abrir a loja de aplicativos e vai clicar em instalar. E você vai ser feliz. Tá? Muitos aplicativos funcionam dessa forma. Só que eu gostaria hoje de abordar um procedimento específico que eu gosto muito, eu tenho utilizado bastante, venho substituindo gradualmente no meu ambiente aqui todos os aplicativos que eu utilizo por esse formato, porque eu considero ser um formato bacana para os próximos tempos. Ele vai te dar uma segurança maior e também assim a chance das coisas funcionarem melhor no longo prazo é muito grande, principalmente se você estiver pensando, aliás, principalmente por duas questões. Primeiro, se você estiver pensando em pular para outra plataforma, para outro sistema operacional, para outra distribuição, tá? E segundo, pensando um pouquinho mais no médio e longo prazo, principalmente se você colocar ali para frente o fato de você querer subir versões e não ficar, por exemplo, numa base LTS da vida. Tá? Então eu acho que esse modelo ele seria um modelo bacana de se escolher, e a tendência é que você escolha ele ou outros similares para poder utilizar os seus aplicativos no Linux. Eu estou falando aqui do Snap Package. Ele é um tipo de empacotamento. Ele basicamente é um container. Se você não entende o que é isso, a explicação mais simples e mais básica possível seria o seguinte: pega esse aplicativo, tudo que ele precisa, coloca tudo dentro de uma caixinha, tá? Instala no seu sistema e as coisas, e assim, esse aplicativo ele tem uma forma de se comunicar com o que está acontecendo no seu sistema, na grande maioria das vezes limitada, porque ele está empacotado. Então apenas aquilo que é permitido que esse aplicativo faça é liberado dentro dessa caixinha aí. Tá? Então as interações que ele vai ter
elas precisam ser previamente liberadas. Hoje em dia, isso não é ainda a forma como essas coisas acontecem ainda não é perfeita, não são perfeitas, porque ainda existe aí uma necessidade de aprimoramento para trazer o usuário para a jogada, para ele fazer as liberações necessárias, ou então pelo menos para visualizar, olha, esse aplicativo ele tem acesso ao meu disco, ele tem acesso à minha câmera. Então, assim, algumas coisas precisam ser aprimoradas. Dependendo do tipo de instalação, você pode ter uma certa dificuldade para fazer essas liberações. Nem tudo pode ser liberado via interface gráfica. Então, assim, as coisas estão aprimorando. Tá, mas na grande maioria das vezes você não vai ter absolutamente nenhuma dificuldade, principalmente se a gente estiver falando de aplicativo para desktop. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês o procedimento que eu acho mais bacana se você não estiver utilizando o Ubuntu propriamente dito, tá? A distribuição Ubuntu entregue pela Canonical, porque se você estiver utilizando o Ubuntu pela Canonical, basta você entrar na loja de aplicativos que as coisas já estarão integradas. Mas se você não estiver utilizando, eu vou utilizar aqui o Spotify como um exemplo básico para você fazer qualquer instalação desse tipo em qualquer distribuição, tá ok? Eu vou primeiro abrir aqui o site, onde todos os aplicativos Snap estão centralizados, tá? Estão organizados. O site é snapcraft.io. Dentro desse site, eu vou clicar em Store. Carregando aqui. Spotify já está até aqui em evidência para a gente fazer a instalação. Coincidência? Que bacana. Se eu clicar aqui no Spotify, ele vai carregar a página do Spotify, e a Canonical tem feito uma coisa muito bacana. Mas antes de falar da coisa bacana, café. Muito bom. Eles têm feito uma coisa muito bacana, que é primeiro mostrar a usabilidade, tá? Quais são as distribuições que estão mais utilizando esse tipo de empacotamento para esse aplicativo. Eu acho muito bacana. E agora eles criaram essa área aqui no site, onde você pode escolher a distribuição que você está utilizando e ele vai te dar o passo a passo de como fazer a instalação. Cara, isso foi uma das sacadas mais geniais que eles tiveram nos últimos tempos em cima desse empacotamento. Antes de ir lá para baixo, olha como é simples fazer uma instalação. Se você tiver em uma distribuição da família Ubuntu, basta você clicar aqui em cima, tá, na versão que ele está mostrando, e aí aqui ele vai ter várias versões. Por quê? Se você é uma pessoa que gosta de testar tipo as últimas novidades, de repente você quer instalar aquela versão que sai antes para as pessoas testarem, para depois virar a versão estável e ser distribuída para todas as pessoas. Então você por exemplo, poderia estar utilizando aqui o Candidate, ou Edge, ou então Beta, ou então Alpha. Aí depende da nomenclatura que eles estão utilizando aqui, tá? Independente do que você quer, basta você clicar em cima da versão que você está querendo, e aí ele já vai te mostrar o comando que você precisa inserir no terminal. Pô, mas no terminal, cara, você não falou que era só abrir a loja de aplicativos e tal? O terminal, no final das contas, é uma ferramenta muito bacana para você fazer a instalação, porque é muito simples. Basta você clicar aqui, ó, ele já copiou o link. Se eu abrir meu terminal aqui agora, basta eu colar, ó, clico com o botão direito do mouse, colar e dou Enter. Acabou, ele vai instalar. Ele vai pedir a senha, assim como ele pediria na loja de aplicativos, e vai instalar, e acabou. É só isso que eu preciso fazer. Depois, se você quiser remover, você pode remover pela loja de aplicativos, ou então, se quiser remover pelo terminal, o comando é basicamente o mesmo. Basta você tirar Install e colocar Remove. Só isso. É assim que você faz uma instalação ou remove um pacote Snap dentro do Linux. Nesse caso, dentro do Ubuntu em específico, porque o comando é o mesmo para qualquer distribuição, tá? É exatamente o mesmo. Essa é a coisa, essa é a maravilha do Snap. Ele é universal. Você vai utilizar independente da distribuição. O que muda? Vamos lá para baixo agora.
Se eu clicar aqui, por exemplo, vamos pegar o Fedora, que é uma distribuição bem conhecida. Cliquei aqui no Fedora, ele vai carregar a página do Fedora, muito massa. O que muda na instalação do Fedora? Isso você vai fazer uma única vez, tá? Você vai precisar instalar o Snapd. O Snapd é como se fosse um carinha, um observador, que vai ser instalado dentro do seu sistema, para que quando você desejar fazer a instalação de um aplicativo Snap, ele vai reconhecer aquele comando, vai lá na base de aplicativos Snap, na Snap Store, e vai puxar e vai instalar dentro do seu sistema. Então você precisa ter isso daqui instalado. Por que é uma vez que você precisa fazer? Única e exclusivamente porque o Fedora não entrega isso por padrão, ele não vem instalado por padrão. Tá? Isso é um serviço que vai ficar rodando em plano de fundo. E uma vez que você instala isso, acabou. É uma vez só, ele vai atualizar automaticamente e as coisas vão funcionar como devem funcionar. E aqui ele pede para você fazer mais um comandinho, porque como não vem instalado por padrão no Fedora, você precisa fazer essa pequena preparação. Ele está fazendo um link, porque no Fedora isso aqui, pelo que eu entendo, ele está sendo instalado em um lugar diferente daquele que o Snap vem instalado por padrão, ou então espera que esteja instalado por padrão. Então ele está fazendo um link simbólico para que os comandos, quando forem executados, funcionem independente da distribuição que você está utilizando. Tá? É basicamente isso. Isso daqui você vai fazer uma única vez. Depois que você fez isso, não importa o aplicativo que você vai instalar no Fedora, esses dois passos aqui você vai ignorar, tá ok? A não ser que o aplicativo tenha algum outro passo que seja necessário realmente você fazer, mas isso daqui é uma única vez que você vai precisar fazer, tá? E está vendo aqui o comandinho é exatamente o mesmo, sudo snap install Spotify ou sudo snap remove Spotify e acabou. O bacana é que você pode entrar aqui na Snap Store e copiar esse link e colar. Pronto, é isso. Qualquer coisa bacana do Snap, isso é muito show de bola. É uma coisa que principalmente o usuário do Windows não está acostumado. Tá? E provavelmente isso pode trazer até uma grande estranheza para essa base. Uma vez que você instalou o Snapd e instalou um aplicativo via Snap, as atualizações vão vir automaticamente. Você nunca mais vai precisar entrar aqui e mandar fazer uma atualização, fazer uma busca e se preocupar com isso. Tudo isso vai acontecer por baixo do pano, sem que você saiba, tá? Você geralmente fica sabendo que o aplicativo atualizou, primeiro porque de repente ele teve uma grande mudança na interface, e segundo porque geralmente quando ele atualiza, a primeira vez que você vai carregá-lo, isso ainda é uma deficiência do Snap, ele acaba demorando um pouquinho mais para abrir, mas isso daí já deve se resolver nos próximos tempos aí. Mas assim, a instalação e a remoção do Snap é muito simples, é muito fácil. Esses passos, é muito fácil, é muito simples para qualquer pessoa executá-los. Deixa eu... A câmera está na frente aqui da tela. Deixa eu pegar aqui uma outra distribuição, o OpenSUSE. Vamos abrir aqui no OpenSUSE. Vamos ver, os passos no OpenSUSE são um pouquinho diferentes, porque você precisa aqui importar as chaves do canal, né, o Snap ele é um canal, então você precisa dizer que esse canal que você está querendo se conectar, ele é confiável, então você precisa fazer aqui esses procedimentozinhos aqui uma única vez, tá? Que é basicamente isso daqui que ele está te dando, até chegar, tá vendo? A coisa funciona basicamente da mesma forma, até você chegar na instalação do Snapd, que é o serviço que vai rodar em plano de fundo. Aqui no caso do OpenSUSE, você precisa habilitar esse serviço, não basta instalar o Snap, então ele está pedindo para que você habilite o serviço depois de instalar e inicialize. Isso daqui é uma única vez que você vai fazer
e depois você vai habilitar essa outra opçãozinha aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas basta você seguir esses passos e depois, para qualquer aplicativo que você for instalar, o procedimento é basicamente o mesmo. Basicamente não, ele é o mesmo. Sudo snap install Spotify, sudo snap remove Spotify. E você não precisa digitar isso aqui no terminal. Basta clicar aqui, copiar, vai lá no terminal, colar. Lembrando que Ctrl V no terminal não funciona. Se você quiser utilizar o teclado, você vai precisar pressionar o Ctrl Shift e o V. Para copiar, Ctrl Shift C. Tá? No terminal você precisa adicionar o Shift para fazer esses comandos. Então assim, basicamente é assim que as coisas funcionam. Por que eu decidi falar sobre o Snap? O Snap justamente por conta disso. Eu acho que é um empacotamento que ele tende a se tornar cada vez mais mainstream, né? Cada vez mais adotado. A gente tem também o Flatpak, que é basicamente a mesma coisa do Snap, só que talvez para uma pessoa que está iniciando agora no Linux, os passos que você precisa percorrer para fazer a instalação do Flatpak podem ser um pouquinho diferentes ou talvez um pouquinho mais difíceis, porque a grande diferença de um para o outro é que o Snap ele tem um repositório único centralizado. Os Flatpaks ele pode existir em vários repositórios. Cada empresa, cada pessoa pode criar o seu repositório. E aí, dependendo do que você quer instalar, você vai precisar adicionar esse repositório para depois fazer a instalação das dependências, né, da base, porque o Flatpak ele roda em cima de um core, e aí depois o pacote ser instalado. Tá? Essa é basicamente a grande diferença de um para o outro. Eu gosto do Snap porque eu gosto mais dessa tecnologia. Eu acho que a Canonical acertou a mão, então eu venho dando preferência para esse tipo de empacotamento. E você tem outras N formas de fazer a instalação de aplicativos no Linux. Como eu falei, o melhor dos mundos seria você entrar na loja de aplicativos, mandar instalar. Só que é muito bacana você entender isso daqui, porque de repente, se você quiser explorar outras distribuições, mas quiser rodar aqueles aplicativos que praticamente estão focados no público do Ubuntu e estão sendo entregues dessa forma, porque se você olhar aqui na Snap Store, basicamente assim, os grandes aplicativos estão começando a ser distribuídos por aqui. A gente tem o Spotify, a gente tem o Here, a gente tem o... coisas que são bem utilizadas, o Postman, a gente tem o Eclipse, se você quiser fazer desenvolvimento. Nós temos a ferramenta da Microsoft lá de desenvolvimento, que eu acabei de esquecer o nome agora, mas o Skype, você tem o Chromium, o Firefox, você pode utilizar por aqui. Se você quiser ter vários browsers e adicionar uma camada de segurança a mais no seu sistema, por exemplo, eu quero ter um browser só para fazer coisas relacionadas a banco, eu não quero que, ele se comunique, ou então quero ter um browser para acessar XYZ. Cara, coloca ele via Snap e dedica ele para isso, entendeu? Eles estão ainda fazendo um negocinho bem bacana que logo vai estar disponível fácil, que é a possibilidade de você replicar os aplicativos, ter várias instâncias do mesmo aplicativo. Isso é muito show de bola, entendeu? Então, enfim, eu gosto muito dessa tecnologia por conta disso. Ela está evoluindo demais da conta. E o bacana é isso, de repente você fala assim, eu não quero ficar no Ubuntu, eu quero utilizar o Arch. Ok, se os aplicativos que você precisa estão aqui dentro e você quiser explorar outra distro, quiser se aventurar em outro lugar e de repente gostar mais da outra e ela não tem essas coisas que estão disponíveis para o público do Ubuntu via Snap, você resolveu o problema. Isso é muito bacana, tá? E você resolve o problema com poucos passos que nem vão demandar de você um conhecimento profundo no Linux. Basta você copiar aqueles passos e dar Enter, e o máximo que você vai precisar fazer é colocar a senha de administrador quando for executar o primeiro dos comandos, tá?
Então basicamente é isso. Não vou me alongar muito porque esse episódio já ficou muito grande. Era para ser um pouquinho mais curto. Espero que você tenha conseguido chegar até o final. E se chegou, deixa também aquele joinha maroto, né? Colabora aí, compartilha esse episódio com quem você conhece, que está interessado em se aventurar aqui no mundo Linux. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver dúvida, considerações, coloca aí nos comentários. Não prometo que eu vou responder, porque ultimamente as coisas andam muito corridas, mas provavelmente aí a galera que faz parte aqui do canal pode também ajudar. Beleza? Vou ficando por aqui então. Um grande abraço. Fui!